Olá, eu sou a jornalista Vanessa Nora e esse é o Pod Pós-UNO, o podcast da pós-graduação da UNO Chapecó, a Universidade Comunitária da região de Chapecó. Seja bem-vindo, esse é um espaço de conversa e interação entre especialistas de diferentes áreas sobre assuntos que movem a nossa vida. A ideia aqui é simplificar conceitos, compartilhar conhecimentos e vivências. Nesse episódio, nós vamos falar sobre o curso de Gestão Empresarial Lato Sensu, formato híbrido. Tem aulas presenciais e também via plataforma online. Essa será a 6ª edição do curso. Como ser um bom gestor? Por onde começar? Para esse bate-papo, nós convidamos hoje então Duan Bressan, CEO da Capital Impulsionadora de Negócios, um ecossistema completo de investimento para startups, com mais de 15 anos de experiência no mercado de tecnologia e indústrias. Douglas Gaio, autor do livro Como Decolar os Resultados da Sua Empresa, CEO e CFO da Zucchi Consultoria, empreendedor em série, MBA em Finanças e pós-graduado em Engenharia de Produção pela UNO Chapecó, MBA em Gestão Empresarial pela FGV e especialista em Planejamento Estratégico e Financeiro. Também Renan Assunção, especialista em Gestão de Pessoas e Vendas Complexas, sócio fundador e CEO da WePlan. Sejam muito bem-vindos a esse bate-papo. Vou começar perguntando para o Douglas, então. É mais assertivo o gestor que melhor consegue ler o cenário em que atua e tem a capacidade de analisar dados, identificar oportunidades e desenvolver estratégias, né? É uma honra estar aqui com vocês hoje, né? Mais uma vez a gente presente com vocês aí, agradecer o convite, especialmente em nome da UNO Chapecó, né, pelo convite, e dizer que o Brasil é difícil a gente programar, né, planejar a semana que vem, que dirá os próximos anos, né? Então, de fato, para você fazer um bom planejamento, você precisa ser assertivo em cenários, né? A gente tem que ter sempre um plano B aí para a gente poder, e caso o plano A não dê certo, a gente tem um caminho para onde ir, né? A gente costuma dizer que planejamento estratégico dentro de uma empresa nada mais é do que você traçar um caminho, um alvo a ser atingido, né? A gente tem uma pegada bem prática de planejamento, né? O pessoal ainda traz muito aquela pegada assim de planejamento estratégico, a missão, visão e valores, a parte romântica da história, né? E aí, falando isso com 2 empreendedores aí, né? A gente sabe que essa é só a pontinha do iceberg, né? Quando a gente fala de estratégia, a gente fala um pouquinho disso, né? Entender onde que eu tô hoje, entender onde que eu quero chegar no futuro e traçar um bom caminho para isso, né? E às vezes, durante esse caminho, você precisa fazer alguns ajustes de rota. Então, você tá ligado nesses cenários é extremamente importante para fazer esses ajustes de forma correta, hein? E mesmo quem nunca liderou uma equipe pode se transformar em um bom gestor, Renan? Com certeza, Vanessa, mas gostaria só de complementar o que o Douglas falou, um pouco sobre essa parte de planejamento estratégico e esse desafio que o Jeto está liderando equipe, liderando uma empresa, e eu costumo dizer assim, sempre quando vou apresentar o planejamento estratégico para minha equipe no início do ano, que eu gosto de simplificar o planejamento como se você ligasse um GPS. Eu tento imaginar que você ligou o GPS aqui e o teu objetivo é você chegar no Shopping Pátio Chapecó. É isso aí. E a melhor rota que o GPS travou para você é pela Avenida Getúlio Vargas. Um exemplo. Só que tenta imaginar que você começou o trajeto pela Avenida Getúlio Vargas, aconteceu um acidente, semáforo não está funcionando, virou um caos. Você achou alguns empecilhos, algumas barreiras. Você precisa mudar a estratégia, mudar a rota. E a gente costuma dizer, a gente trabalha muito em cima aprendemos ali principalmente com a Zucchi, né? Dentro do planejamento estratégico, trabalha com seus OKRs lá, né? As ações-chave para te levar ao objetivo. Então tenta imaginar que isso vai acontecer, tá? O planejamento estratégico não vai ser executado 100%, muito difícil. E quando você precisa ajustar a rota, de repente você vai ter que pegar Fernando Machado para chegar no objetivo. E aí você precisa jogar muitas vezes o seu ego, a vaidade, deixar a porta fora, porque você como CEO, como gestor, você traçou aqueles objetivos com a tua equipe, mas você precisa entender que o cenário mudou e às vezes vai ter outras alternativas que vai te levar àquele objetivo e muitas vezes são pessoas dentro da tua equipe que vão te mostrar o melhor caminho. Então, só queria complementar esse ponto, porque nenhuma ação-chave ela tem que ser talhada na pedra, que tu não possa mudar. Então você tem que estar sabendo que os cenários, tenta imaginar que você está numa estrada e do nada fecha com nevoeiro. Então a gente tem que ser muito dinâmico, muito rápido hoje, porque o mercado está assim. Cara, e é isso, né? Você resumiu em poucas palavras o que é planejamento estratégico, né? Eu costumo dizer que gerenciar uma empresa é como dirigir um carro, de fato, ponto, simples assim, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de conceito, né? E o pessoal fica bravo da UNO comigo, que eu digo que conceito não serve pra nada, né?
E o planejamento estratégico dentro de uma empresa basicamente é isso. Você vai entender onde que você está, você vai traçar um caminho, né, um destino antes de mais nada, onde que você quer chegar e traçar a rota pelo meio dos desafios que você tem no dia a dia, né? E essa rota nada mais é do que o planejamento estratégico. E quando a gente fala o que é estratégia, né? Do estratégia lá, né? Estratégia nada mais é do que o caminho que vai te levar a esse alvo. Né? Eu nem fui apresentado ainda, mas uma boa dica... Eu não consigo me controlar. Não, vou falar aqui. Uma boa dica é você juntar mais de um KPI, enfim, mais de um número para você ter o resultado. Então, vamos lá. Eu quero aumentar a lucratividade. Aumentar a lucratividade, tu pode diminuir, aumentar o preço do produto, você pode trabalhar na tua equipe. Aumentar a lucratividade é um dos objetivos no planejamento estratégico. Funciona muito bem, porque daí, cara, eu vou aumentar a lucratividade. Talvez eu tenha que diminuir margem, pode fazer um monte de coisas, mas o teu objetivo tá ali claro. Então, tu tem um objetivo maior, tu vai quebrando ele em métricas menores e funciona muito bem. E daí, juntando do ano lá, tudo bem? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de convidar, né? Obrigado a todo mundo. Mas outra coisa legal sobre a equipe, nem todo mundo vai ser um bom gestor. Você tem que saber as tuas qualidades. Tem pessoas que vão ser bons gestores de números e tem pessoas que são bons gestores de pessoas. Todo mundo pode ser gestor, mas eu acredito que tem que entender qual que é a área da pessoa. Então eu acho que a pessoa pode muito trabalhar dentro da parte, por exemplo, um CFO. Eu não tenho características pessoais que me permitem ser um bom CFO. Eu posso ter conhecimento, mas não é o que eu consigo atuar bem. Precisa ter super estratégia. Eu estava falando antes sobre Enneagrama, né? Que é interessante para saber qual que é a área que tu vai. Então, cada um tem um perfil. Aqui nós três temos perfis super diferentes. Então, tem que entender um pouco de como é teu perfil para saber aonde tu vai atuar dentro da empresa. Todo mundo pode ser gestor, mas depende da área que ele vai atuar. Né? É isso que eu ia comentar, né? Qual que é a importância de se autoconhecer, de compreender isso, né? As habilidades para conseguir conjugá-las, né? À realidade do mercado de trabalho. Queria que vocês comentassem um pouquinho, o Douglas. Nós somos feitos de essência, né? Então, de fato, é extremamente importante, né? A mãe costuma dizer que a gente não pode queimar vela com defunto ruim, né? E é mais ou menos nesse sentido, é o que o Duan falou, né? Cara, se eu não tenho aptidão com números, eu posso ser um gestor financeiro, né? Eu até posso, só que vai ser tão pesado, vai ser tão não natural, que em algum momento eu vou chutar o balde, né? E diferentemente de você estar ali com uma naturalidade, você percebe coisas que você não conseguiria perceber se o teu perfil estiver alinhado com aquilo, né? A gente falava ali antes, na entrada, o Duan é um cara mais criativo do que eu, ele tem esse perfil. Então, se tiver que alguém criar alguma coisa, não vou eu, que sou diretor financeiro, criar. Eu vou deixar pro Duan, eu vou conseguir, mas talvez com 10, 20% da leveza, da aptidão que o Duan tem, né? Então, de novo, a gente volta na primeira pergunta, né? De você adaptar a estratégia, né? Então, vamos usar, né? Eu acho que a principal missão de um bom gestor é isso, né? Ele identificar quais batalhas que ele quer batalhar e colocar as pessoas corretas para batalhar com ele, né? E até o Renan vai poder responder legal na linha, quando tu pega no começo da empresa, você faz tudo. Infelizmente, o cara criativo vira operacional. O cara operacional vira financeiro. Então, e quando que a gente consegue ter essa percepção? Tu pega, quando tem o crescimento, tu pensa, agora não é mais eu que devo fazer isso. Mas tu já tá fazendo. Já tá há 2 anos você é o gestor cuidando do financeiro. Às vezes, tem que começar a trazer alguém aqui. Então, eu acho que isso aí vocês com certeza sentiram bastante dentro do plano. Com certeza. E tudo é momento, né? Etapas que a gente vai passando. Mas eu acho que o principal ponto é que o gestor precisa entender que ele não tem que ser o cara mais inteligente da mesa. É isso aí. Tá errado isso. Tu precisa trazer pessoas que ter complemento. Eu já vi vários gestores, o cara tá trazendo um cara que pensa como eu, porque ele precisa tocar esse negócio aqui. Cara, tá errado. Dentro de uma organização, e talvez o que o gestor, eu sempre olho como gestão, é o seguinte: você precisa abrir as barreiras, limpar a estrada para as pessoas que estão dentro da organização poderem transitar. Ela precisa se desenvolver. E aí, acima de tudo, precisa acreditar. Trazer gente boa e acreditar. E principalmente que sejam aptidões onde elas sejam complementares. Costumo e uso muito isso nas nossas reuniões segunda-feira, todo dia 8 horas da manhã. Porque eu vejo muito assim que às vezes o meu comercial, ele diz, o cara da operação que ele tinha que pensar como eu. Eu falei, cara, tá errado. Se todo mundo pensar igual, não tem problema tá aqui. Exatamente. Se eu quiser ter um sócio, a gente hoje tem outros 5 sócios. Se eu achar que todos os outros sócios têm que ser que nem eu, cara, não faz sentido nenhum a gente estar junto. Tem que ter essa complementar isso. Costumo dizer que empresa, mas é a minha opinião, tá? Empresa não é família, empresa é um time. E time tem que se complementar. Se você montar um time, a seleção brasileira, vamos pegar o exemplo da Copa, com 11 Neymar, vamos fazer um monte de goma, vamos tomar um pacote lá atrás para tomar. Então esse é o sentido. Exato. Né? E por que também esse sentido assim de olhar mais como time e não como família? Porque, cara,
empresa, às vezes tu vai precisar demitir uma pessoa. Sobre gestão, conversas difíceis vão ter todo dia. Faz parte? E faz parte. E às vezes pessoas vão sair, nem por isso você é um gestor ruim. Uhum. E às vezes tu não vai demitir o teu irmão, né? Família, tu não vai demitir um filho, tu não vai... Nunca contrate quem você não pode né? demitir. Nunca contrate quem você não possa demitir, então... E o legal do curso de gestão empresarial é isso, né? Que ele te dá uma visão muito holística do processo gerencial da tua empresa, de como gerir empresas de sucesso, né? A gente, quanto CEO, CFO, a gente tem que ter uma visão, não me interpretem errado, mas uma visão mais rasa. Ela é uma visão horizontalizada, né? Então, eu não vou ser o melhor cara do financeiro, não vou ser o melhor cara do comercial, não vou ser o melhor cara da operação. Mas eu tenho que estar preparado para discutir com o melhor cara de comercial, que é o meu comercial. Com o melhor cara financeiro, que é o cara do meu financeiro, né? Então, de fato, a gente centralizar, a gente nunca vai crescer, nunca vai escalar, isso é muito ruim, né? E a gente precisa também ter um pouquinho desse conhecimento, não de forma profunda, verticalizada, mas de forma horizontalizada para que você possa argumentar com a tua equipe e sim, né? O nosso papel de gestor é isso, é definir alvos, a gente brinca de metas cabeludas e audaciosas, né? Esse é o nosso papel como líder. Exato. E tirar as barreiras da frente, né? Então, pô, Dua, por que você não entregou esse indicador? Tô com tal e tal dificuldade. Então, eu como gestor tenho que ir lá e limpar esse caminho para ele, né? E o curso da ONU nos traz muito essa visão, assim, né, de gestão holística do negócio, de todos os pontos que a gente tem que prestar atenção, né? Porque, de fato, é complexo, né? Não adianta a gente dizer que não é, né? Se você for pensar de forma bem rápida, é finanças, é mercado, é operação, é capital humano, né? Numa brincadeirinha, 4 áreas totalmente distintas que você tem que ter um pouco de visão, né? E daí tu tem mais as áreas relacionadas ao seu produto. Se é hardware, se daí tem P&D, cara... Vocês têm a parte operacional, que é qualidade, experiência, qualidade, cliente, CX, cara, são muitas áreas. Tu não vai conseguir ser bom em todas elas. A ideia é realmente trazer pessoas boas. E eu gosto muito de todo mundo ter os números abertos, cara. Assim, eu sou libertário completo. Galera, Total. Nós estamos faturando isso aqui como empresa. Pô, tu vai conseguir aumentar o salário quando nós chegar aqui junto. Tu traz o planejamento maior e o engajamento da pessoa vira, eu gosto de número pra caramba com o objetivo por isso. Eu sei onde tá, eu sei quanto consigo chegar, eu sei como funciona. Só que ao mesmo tempo, quanto mais livre você é, quanto mais aberto você é, isso também te traz coisas negativas. Então tu tem que saber balancear até onde vale a pena, até onde não vale e saber gerir. Quando eu mudei de lado na mesa, porque como gestor de equipe, cara, era dia a dia, era junto se precisasse ser operacional. Quando tu vira investidor do negócio e você não é mais sócio operacional da empresa, e sim tu tá ali trazendo conhecimento, trazendo dinheiro, trazendo expertise e contato, mas tu não opera diretamente na empresa, cara, a barreira é muito diferente. Porque daí tu começa a gerir em conjunto só a estratégia e tu vê que os KPIs grandes é o que importa. E como é que tá a diferença lá embaixo, você acaba olhando. Só que tu tem que verticalizar algumas vezes. Então, é legal pegar mês a mês o que a gente faz. Esse mês aqui nós vamos olhar, daí aqui nós vamos olhar todos os KPIs. Não vamos conseguir olhar os 5 setores como um gestor interno da empresa. Mas naquele mês específico tu olha aquilo lá. Funciona muito bem. Daí a dinâmica, o bate-bola fica legal. Né? O curso tem grande enfoque no planejamento e na gestão estratégica. Tem como controlar aquilo que não é planejado, aquilo que não se planeja? Você falou ali em sentar, conversar, né, explicar, jogar limpo o que está acontecendo. Tem como controlar aquilo que não tem esse planejamento, né, esse jogo aberto com quem está do teu lado trabalhando? Tem que ter, né? Os ajustes, eles são extremamente necessários, né? Porque a única certeza que a gente tem em relação ao planejamento é que ele vai dar errado, né? Que ele vai dar diferente do que está no papel, né? Então, eu acho que existem sim algumas ferramentas de gestão que são até um pouco menosprezadas por a gente como gestor, né? A gente tem uma mania de não gostar de reunião, né? Por quê? Porque ela não está estruturada, não tem uma pauta, não tem uma metodologia correta, né? Mas hoje, se eu tivesse que abandonar todas as ferramentas de gestão da minha empresa e pegar uma só, eu faria uma reunião de one-on-one, de alinhamento com cada um dos meus liderados. Porque nesse movimento, nesse bate-papo que a gente faz, Vanessa, a gente consegue direcionar o nosso carro, né? Então, o alvo era chegar ali do outro lado da mesa. A gente tá se desviando. Essa reunião, ela serve exatamente para isso, né? Talvez aquilo que a gente não planejou, talvez o cenário B, C, D, E, né? Aconteceu. Então, o Duan trouxe muito bem isso antes, né? Esse alinhamento constante com a equipe faz com que você coloque energia naquilo que realmente interessa. Porque no dia a dia, né, eu tinha um cliente meu que sempre dizia, né, abacaxi vem todo dia. A única diferença é que um dia vem de carrinho de mão, outro dia vem de carreta, né? Uhum. Então, se você não tiver alguma metodologia de gestão que te foque, que te traga para dentro do teu objetivo estratégico, você vai ficar apagando incêndio o dia inteiro. A gestão bombeirão, né? Você apaga incêndio o dia inteiro e você não entrega os teus resultados. Então, esse alinhamento, ele é extremamente necessário, né?
Tem gente que a gente faz o planejamento estratégico no dia 1 de janeiro lá, o cara bota dentro da gaveta dele e só pega de novo dia 31 de dezembro. Sim. Então, certamente, não deu, né? Que pena, que dó. Então, é uma coisa que se não tiver muito viva, né? A gente brinca sempre que você tem que entrar na empresa, você tem que sentir essa cultura de performance, de resultado, de entrega, de engajamento, né? De compartilhamento, não só de informações, mas como de resultado também. Tem muito empresário que só pensa no seu próprio bolso, né? Então, isso também é uma coisa que, não engaja o time, né? Então, eu acho que esse processo de alinhamento, de compartilhamento, tanto de informação quanto de resultados é algo extremamente bacana para o nosso dia a dia. E eu volto a dizer, né, é uma opinião aqui, mas a minha opinião sobre negócios, assim, construção de time, eu gosto muito dos formatos que algumas empresas aplicaram isso no Brasil, veio, se não me engano, com o Banco Garantia, há muitos anos atrás, lá com o Paulo Alemão, lá, e o Scupira, né, que é o partnership, depois a XP implementou isso também, que tiveram um crescimento exponencial, porque hoje eu estou à frente de uma empresa que nasceu no meio da pandemia, somos pequenos ainda, mas a gente tem um objetivo muito grande. Mas eu vejo que muitas vezes a gente precisa cuidar da espinha dorsal do teu negócio, que vão ser algumas pessoas chaves dentro dele. Exatamente. E aí entra muito também essa questão, e porque eu vejo muita gente falando, caramba, tinha um cara bom aqui, mas o cara foi embora. Mas, cara, tu pôr pra pensar qual que era o objetivo de vida daquele cara que tá dentro do teu negócio, Tu tentou ajudar ele em algum você compra o cara. Exatamente. Tu entendeu isso? Cara, ele não era o cara certo pra estar. O termo partnership é mais ou menos assim, é no mesmo bar, no caso dele, né? Se aquele cara, de repente, não era o cara certo pra estar junto contigo e, de repente, cara, aí já não é mais só você olhando pra aumentar a receita e diminuir a despesa. Você tá com um talento ali dentro que vai ajudar esse negócio a crescer mais, gerar mais valor. Ou tu ofereceu o salário pro cara e o cara não queria salário. O cara queria salário, queria cara. mais tempo com a família. Então, se tivesse reduzido pra 7 horas por dia em vez de 8 pra ele. E desempenhar muito mais, porque ele ia conseguir ter aquele tempo a mais, conversar só no one-on-one, que tu comentou, Aí, vai conseguir ter. Exatamente, esse é o gancho que o Douglas falou. E essa é a responsabilidade do gestor, do líder. Isso aí tu não pode terceirizar pra ninguém. Se tu perder um talento, se é um negócio, cara, culpa tua. No final do dia. Conhecer as pessoas que estão ao teu redor. E aproveitando tua pergunta, Vanessa, tu comentou sobre como adiantar problemas. Felizmente, nesse lado é bom morar no Brasil, que tem muita gente que olha, a gente tem várias óticas, tu pode ver o copo meio cheio, meio vazio. Eu adoro ver o copo super cheio. A gente tá num país subdesenvolvido em que a tecnologia demora 2 a 3 anos para chegar no Brasil. Quando é muito por incentivo, até a gente tava dentro da Uno Chapecó, agora fazer aquele jabazinho, mas a PEC-ID surgiu, né, dentro da Uno Chapecó, com uma das professoras, inclusive a Carol, que trabalha dentro da Uno, que trabalhou dentro da Uno, né? A gente cresceu lá dentro, teve muito incentivo, e quando a gente pega tecnologias de fora e tu consegue olhar, não só as tecnologias, tu consegue olhar o que tá acontecendo. Então, a gente teve aí um meio de pandemia, a gente pôde adiantar fora o que tava acontecendo e tu poder trazer e se precaver. Tá acontecendo dessa maneira fora, vamos adiantar aqui. Então, a gente tem essa bola de cristal do que tá funcionando. Quando a gente falava sobre sensoramento de temperatura e umidade em tempo real, que era o nosso trabalho na PEC-ID, isso já acontecia na Europa, isso já acontecia nos Estados Unidos. Era só trazer aquela tecnologia e aplicar. Então, da mesma maneira, coisa de gestão. As camadas de layoff, né, essas demissões em massa que a gente veio tendo nesses últimos dias, não é algo do Brasil agora. Já estava acontecendo há um ano e meio fora do país. Então, a gente pode se adiantar de problemas se a gente estiver sempre ligado e fazendo benchmark de trabalhos fora. É importantíssimo você não olhar, porque a gente está acostumado com o Brasil é grande. Então, a gente tem um mercado muito grande, a gente já pensa na empresa para ser brasileira. Quando o cara da Argentina aqui do lado, a primeira coisa que ele quer fazer é ir para outro mercado. Por quê? Porque o mercado dele é pequeno. Então, olha para o mercado lateral, olha para a América Latina inteira, olha para a Europa, olha para a China, olha para os Estados Unidos, o que eles estão fazendo, que tu vai conseguir adiantar vários problemas que a gente vai ter, porque a gente é um país super desenvolvido. Então, as tecnologias que já estão lá vão começar a chegar aqui. Então, hoje nós temos pouquíssimos carros elétricos aqui no Brasil, mas essa demanda já é muito grande fora. A gente vai ter isso aí. Como gestor, tu é obrigado, assim, é obrigação tua saber o que está acontecendo fora do país, porque isso, não sei se vai ser 1 ano, se vai ser 2, se vai ser 3, mas isso vai chegar em algum momento aqui. E a preparação disso, né, Vanessa, também, porque de nada adianta você olhar o cenário. Sabe aquela historinha, você tá atravessando a rua, tá vindo o carro, né? Meu Deus, eu vou morrer atropelado. Meu Deus, eu vou morrer atropelado. Mas não vai fazer. Cara, sai do meio da estrada. Eu costumo dizer que tem sempre 2 tipos de empresário, né? Tem o cara que ele é o cara que traz toda a vida uma muleta, uma justificativa, né? Ai, ano de Copa, tá? Carnaval, depois emenda com o inverno, chove.
É o cara que quando você tá apresentando pra ele o resultado da empresa e ele acha uma justificativa porque não deu certo, ele até relaxa na cadeira, ele até senta mais pra trás, assim, né? E você estar preparado pra isso também faz parte do processo, né? Porque de nada adianta eu identificar o cenário e eu não ter ferramentas, eu não ter metodologias, eu não ter como sair, né? O carro tá vindo, tá me atropelando e eu tô ali parado no meio do caminho, né? Então, eu acho que é aquele conceito que o pessoal fala da sorte, né? Que sorte é quando a oportunidade encontra o cara preparado, né? Então, a gente, quanto gestor, também tem essa responsabilidade de se desenvolver, de buscar, né? Um curso como a pós em gestão empresarial que nos traz essa visão aí, né? Sabe, Douglas, que uma das coisas que eu mais aprendi contigo, quando eu te conheci ali na parte da... Azul, mas, cara, uma coisa que... Eu gosto sempre de simplificar as coisas, sabe? E quando a gente olha para essa parte de gestão, né, o gestor, olhar indicadores, sempre imagina, o Douglas já deu exemplos do avião, vou dar o exemplo do carro aqui que fica mais fácil, né? Que você está traçando ali, traçou o objetivo, mas é olhar os indicadores. Quando você vai fazer uma viagem de carro, cara, você vai ter que olhar ali a autonomia, se tu encher o tanque, se é 1.000 km que eu vou fazer, mas depois meu carro tem uma autonomia de 600 km, eu tenho que mais ou menos programar onde é que eu vou parar. Exatamente. Pneu está calibrado, se o óleo está no nível, tudo mais. Então, por isso que não adianta você traçar o objetivo, colocar os KPIs, mas não monitorar isso. Então, sempre que a gente fala de gestão e é o papel de gestor, cara, você precisa ser o capitão ali daquele carro, daquele barco, que vai olhar os indicadores e saber se está no caminho certo ou não. E se deu uma trave aqui, o porquê que deu uma trave. Que aí é limpar a barreira lá para o time poder performar. Olha como se tu estivesse dirigindo de olhos vendados. Exato. Essa é a metáfora. E essa seria a estratégia para não perder tempo e nem dinheiro com uma coisa que não funciona, que não vai dar certo, que não funciona. Então, é por aí. Exatamente. Até pegando a linha, eu tenho uma frase muito boa que é planeja a vida como se fosse uma viagem. Então, pegando a empresa, tu também pode fazer isso. Pô, eu vou passar férias em Floripa uma semana. Tu sabe aonde tu vai ficar, quanto tu vai gastar. Floripa tá barato, tá caro e pra fora. Se eu falasse pra Europa, daí... Ainda vou passar em Floripa. Onde eu vou ficar? Quantos quilômetros eu vou fazer? Que hora eu vou sair? Que hora eu vou voltar? O que eu pretendo comer? Quanto que eu posso gastar de comida? Se você não planejar isso numa viagem, não planejar na tua vida, não planejar na tua empresa, não vai dar certo, você não vai alcançar. Não adianta falar, eu quero passar as férias em Floripa, esse é o meu objetivo. O gestor tem que saber, pô, eu vou como? Com que carro que eu vou? E se der algum problema na estrada? Eu vou ter step ou não vou ter step? Meu step tá, daí tu já, vou olhar o step. É planejar como se tu planeja a tua empresa da mesma maneira. Pô, nós vamos fazer esse projeto aqui. E se der errado no meio? E se faltar? E se sair um funcionário? Não é simples. É difícil. O desafio é grande. O desafio é grande. Mas um curso de gestão como esse que é após de vocês ajuda muito a você se preparar e ter algumas variáveis. Tu não vai ter todas, mas quanto mais variáveis você tiver, mais input, melhor você ter output. Exatamente. Por isso que tendo planejamento estratégico ali, existe planejamento orçamentário. Exatamente. Que é uma das partes mais importantes. Exatamente. Mas gostei de vocês dois. Muita gente não faz. Depois tu faz o Pix. Eu devolvo o Pix agora. E como é que é a rotina de um gestor de sucesso? Então, tem algumas ferramentas aí que são bem importantes, né? Eu acho que a definição do alvo, o acompanhamento, né? Eu acho que é um resumo, né, de tudo isso que a gente falou até agora, Vanessa. Assim, eu, quanto gestor, não abro mão de toda segunda-feira à tarde fazer reunião com o meu time, individualmente com cada um deles, para entender o que deu certo, o que deu errado, quais são os indicadores que eles conseguiram entregar, quais que foram as dificuldades que eles tiveram durante o caminho, que a gente vai destravando isso, né? E nesse momento desse acompanhamento, a gente consegue trazer todos para dentro do mesmo alvo, do mesmo foco, né? Então, tá pegando fogo lá na ponta da mesa. Calma aí, deixa eu pegar mais um pouquinho de fogo lá, porque o nosso objetivo é tirar essa caneca daqui e colocar ela aqui. Né? Então, quando a gente, quanto gestor, consegue direcionar eles, o engajamento é maior e eles vão focar a energia deles, né? O tempo deles naquilo que de fato constrói resultado dentro de uma empresa. Eu acho que isso é extremamente importante, né? Então, assim, o nosso papel como gestor, toda empresa ela nasceu com um propósito de gerar riqueza, ponto, né? É muito bonito socialmente a gente falar que a minha empresa ajuda a levar pessoas de um ponto A até um ponto B, a minha empresa nasceu para realizar sonhos. Essa é aquela parte que a gente vai vender da porta para fora, que a gente vai falar lá pro cliente. Agora, fechou a porta do escritório, se não der lucro, não se sustenta. Muitas vezes tu só tem visão de valores depois que tu já paga os boletos. Quando tu tem um monte de boleto, depois que tu começou a pagar, tu pensa, putz, eu preciso de uma missão, preciso explicar meu nome. Porque muitas vezes é assim. Talvez o principal indicador no começo de uma empresa é quanto nota fiscal tu já emitiu. É venda. Quanto tu tá pagando de boleto? A venda é o primeiro, né? Acompanhou o indicador venda ali, o resto tu constrói. Se não tiver venda, venda não tem nada, não tem empresa. Né? Exatamente. É o que bomba, porque se tu tem dinheiro, assim, tu pode, por mais que tenha investimento,
tu precisa ter esse ROI depois. Mas, cara, se tu precisa de vendas pra dar o bumbo, pra bater o motor, né? Vamos lá, o bombear É o oxigênio, né? o oxigênio, é o sangue, talvez, do corpo. Exatamente. Complementando, desculpa, Vanessa, eu acho que é um pouquinho disso que os meninos falaram, né? Se a gente for parar pra pensar, tudo que a gente falou até agora nada mais é do que uma metodologia de gestão. Então, o que você precisa, o que empresário precisa, seja um eu-keep, um eu-presário, né? Ou seja, um empresário que já tem 100, 200, 500, 5 mil funcionários, o que ele precisa de fato é uma metodologia de gestão. O que é essa metodologia de gestão, né? Nada mais, nada menos que algo que te conecte sempre ao teu objetivo, que te leve que canalize a tua energia para um objetivo, para um foco, para um resultado, né? Porque senão a gente dispersa em várias coisas que estão acontecendo e a gente vai fazer um monte de coisa menos criar resultado dentro da empresa. Então, nesses minutos de bate-papo que a gente está aqui, a gente já falou de definir um alvo, a gente falou de acompanhar o caminho, né? Então a gente falou de alguns KPIs, né? Indicadores de performance, seja lá como que você quer chamar isso, né? Seja o velocímetro do teu carro que a gente falava antes, né? Marcador de velocidade, de combustível. Então, são algumas ferramentas que vão te auxiliar nesse processo, né? Um bom demonstrativo de resultado de exercício, né? Um bom acompanhamento das vendas, né? Um funil de vendas estruturado, né? A gente menospreza muito isso, né? Tem que vender, tá? E aí a gente sai fazendo 1 milhão de visitas, atirando para tudo que é lado, né? Sem nenhuma ciência por trás disso, sem Persona, definir e Product Market Fit, cara, tem, assim, muita taxa de conversão de funil, né? Pô, por que eu vou fazer 50 ligações para converter uma se eu posso fazer 2 e converter uma? Né? Parece meio bobo falar isso, né? Mas tem gente que prefere fazer 50 ligações. Então eu diria que o processo de gestão dentro de uma empresa nada mais é do que você utilizar um recurso escasso chamado tempo, um recurso escasso chamado dinheiro, para canalizar em coisas que de fato vão aumentar, né? Você citou o ROI, né? Vão aumentar o teu retorno, né? Fazer a mesma coisa de forma mais eficiente, mais estratégica, mais assertiva, né? Então tudo que você puder utilizar, seja simplesmente um 5W2H, né? Que é ridículo, né? A gente aprendeu, acho que lá na análise SWOT, que é tipo, papai. Eu acho que é uma dica importante essa. Pega uma ferramenta, utiliza ela, dominou aquela ferramenta. Daí tu traz outra e tu acopla. Não tenta fazer tudo. E se tu pegar o 5W2H, tu vai fazer SWOT, daí eu vou fazer o KR, daí eu vou fazer o Business Canva, eu vou rever uma vez por mês, tu não vai trabalhar. vai fazer o ciclo de inovação. Não, exatamente. É a primeira coisa que tu faz. Tu olha teu setor comercial de contato, reunião, proposta, fechamento. Esses 4, só isso. E tu foca nisso, e as outras duas tu vai olhar inadimplência, faturamento e gasto. Burn rate, ou como tu quiser falar. Tu vai olhar só isso no começo. Daí depois, agora eu vou fazer uma análise SWOT, vou olhar concorrente, não sei o que, ele vai tentando melhorar o teu produto. Daí depois tu faz um B e tenta, vai avançando, depois eu vou fazer um OKR, depois que tu já tá faturando. Porque no começo, todo mundo, a gente fica falando um monte de métrica, daí tu pensa, putz, eu não sei o que é ROI, eu não sei o que é LTV, eu não sei o que é CAC, eu não sei o que é taxa de conversão, eu não sei o que é inadimplência, eu não sei quanto que é o EBITDA. Daí tu tenta fazer tudo, tu não faz nada, assim... Então, foca em faturar. Eu costumo dizer, talvez um dos maiores aprendizados, não seja emocionado, cara. Até porque assim, ó, ainda mais hoje em dia, né, geralmente a pessoa vai começar a entrar na de gestão, empreender, tem hoje esses termos todos que a gente usa, né, se a gente for a fundo aqui, EBITDA, faturamento, custo de aquisição por cliente, famoso CAC, LTV e tudo mais. Só que às vezes tem que entender que nem tudo se aplica pro teu negócio. E às vezes não é o momento de se aplicar pro teu negócio. Exatamente. Eu me lembro que ano passado a gente foi selecionado numa rodada do Sebrae, entre algumas startups de Santa Catarina, a gente participou de uma apresentação para alguns investidores. E hoje no mundo das startups, principalmente, o Dô vai poder falar melhor que eu, existem vários termos, né, bonitinhos em inglês, né, que o pessoal usa. Eu preciso saber quanto é teu CAC, teu LTV, Runaway, o churn e tudo mais. Cara, e você precisa entender que, de repente, isso aí não se aplica pro teu negócio naquele momento. Exatamente. Inclusive, eu percebi isso que no nosso momento lá, como o nosso negócio hoje, a gente fala de um ticket alto, é high ticket, né? Se eu não me engano, o nosso ticket médio hoje está em torno de R$35 mil hoje por cliente. Se eu faço essa conta ali LTV sobre CAC, não faz sentido. Seria a mesma coisa hoje que uma construtora tem, né? Que às vezes eu indiquei um amigo, o cara vai lá e leva uma receita num contrato de, sei lá, R$1 milhão. E daí teu CAC é baixíssimo, é uma indicação, só que como é que vai meter? Só que antes de eu entender isso aí, eu ficava quebrando a cabeça que eu tinha que levar um CAC lá pro LTV pro investidor. E, cara, ele não faz sentido enquadrar, né, a empresa dentro de um modelo padrão que talvez não faça sentido. E pegando
Isso aí tá falando bastante agora, mas há 3 anos atrás, quando eu olhava os reportes da Distrito ou de grandes players, o que eles falavam? Sobre as empresas que viravam unicórnio. Era o tema máximo. 5 anos atrás, vamos falar, 4 anos atrás. Unicórnio era uma empresa que vale $1 bilhão. Essa era a meta. Daí começaram a falar sobre unicórnios e hipogrifos, que eles são quem faz a IPO. Os últimos reportes estão falando sobre empresas que são camelo, ou dromedário, mudou. Coisa do gênero. São empresas que conseguem gerar caixa enquanto estão crescendo para poder passar por períodos escassos como teve agora. Então, tu tem que entender isso aí. Entende qual que é a tua empresa, entendeu tua empresa, pega a metodologia mais simples, aplica com o time, não perde as pessoas importantes do teu lado, ganha dinheiro, tenta gastar menos do que ganhar no começo, ou se você tem dinheiro, burn pra você chegar, mas pensa no ponto de equilíbrio, daí tu começa a fazer o resto. Resumindo, a gente tem que ser menos Gabriela e mais Dora. Pegaram ou não? Então o negócio é assim, né? Menos, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, tem que se adaptar, né? E tem que ser mais Dora. Continue a nadar, continue a nadar, continue. Pessoal é didático, legal. Conversa é na prática. Alguém me vê uma caneta que eu vou anotar essa. Não, Depois você dá Python, você começa a simplificar as coisas. tipo, agora tu pegou a referência das minhas, tá vendo? Tanto que eu peguei só Dora. Não, mas legal, né? Essa questão de contar com as pessoas, acho que chamou atenção, né? Do que você falou, de delegar funções, né? De entender que no processo você não tá sozinho e nem consegue fazer tudo sozinho. Porque eu acho que isso acontece muito, né? As pessoas querem concentrar tudo, né, na mão aqui, não dividir com ninguém, aí, quem sabe, pode acontecer o fracasso, né? Total. E tem uma coisa também sobre gestão que... Às vezes você, como gestor, se você se enfiar tanto na operação, tu faz mal pro próprio negócio. Sim, muito. E isso aconteceu comigo, tá? Nesse momento, eu vi que eu tava fazendo mal pro próprio negócio, que eu tava na operação aqui, botando pitaco em tudo. E algumas coisas você vai tomando uns tapas na cara, assim, como gestor, que, cara, depois tô falando no espelho, esse caramba. Esse tempo atrás, eu precisava resolver um negócio lá, criar um processo, um fluxo, eu quebrei a cabeça o dia inteiro. Cara, por que eu tô fazendo esse negócio aqui que eu não tô conseguindo desenrolar, né? Eu não tenho muita paciência pelas coisas. Peguei o Wesley, que é o nosso hoje cara da operação lá, que é totalmente técnico, crítico, cara da operação. Analítico ali. Cara, ele deve ter resolvido lá em 1 hora. Entendeu? Então, cara, o gestor precisa ter esse olhar. Se não tiver esse olhar, cara, tu vai sofrer. Esquece, tu não é super-herói, cara, tu não é... Tem um dado bem legal, né? Vai doer pra gente que é empresário, que é gestor, né? Mas mais de 70% dos funcionários que pedem demissão, eles não pedem demissão da empresa. Eles pedem demissão do gestor. Isso é extremamente doloroso, né? Total. E dizem que a gente aprende no amor e na dor, é mentira, né? A gente só aprende na dor, né? O ser humano não aprende no amor, infelizmente não aprende. E é bem isso que você estava falando, né, Renan? Quando eu tenho uma postura centralizadora, quando eu acho que só eu sei o caminho, que tem que ser tudo do meu jeito, e eu falo por experiência própria, né? A gente falava do Enneagrama antes de entrar, né? Eu brinquei com eles, né? Eu sou tipo 1 do Enneagrama, então só tem 2 jeitos de fazer as coisas. O meu jeito e o jeito errado. Cara, eu tava perdendo a equipe por causa disso. Por mais que, né, dói pra gente, às vezes tu não vê... Não é fácil reconhecer, não é? Total. Eu brinco sempre, né, que dizem que quando tá doendo é porque a gente tá aprendendo. Então eu tô aprendendo pra caramba, porque tá doendo. Anos aprendendo. Tá doendo, né? Mas é um exercício de consciência que a gente tem que fazer o tempo inteiro. E de novo, se eu for... O Renan citou uma frase que me chamou muita atenção no começo, né, do bate-papo. Se eu for o cara mais inteligente na mesa, tá errado. Eu não tô próximo de pessoas boas. E pra gente, gestor, dói, cara. Tu saber que o teu funcionário sabe mais do que você de determinado assunto. Né? E aí, a gente, quanto gestor, também é bem bacana a gente conhecer a diferença do termo de mentoria e de qualquer outro quando tu ensina. Quando tu sabe, é mentoria. Quando tu não sabe, é coach. Então, cara... Não, é verdade. Quando tu não sabe sobre o assunto, mas tu tem que gerir... Achei que era sério. Mas faz sentido, cara. É sério. Porque, vamos lá, eu não entendo daqui a pouco de gestão de indústria, mas eu tenho colaboradores que entendem 1000 vezes mais do que eu de gestão de indústria. Como é que eu vou gerir esse cara? Então, quando eu falo de gestão financeira, eu estou fazendo mentoria com o meu colaborador. Quando eu não sei, eu estou fazendo coach com ele. Então, a gente, quanto gestor, na verdade, a gente tem que entender, acima de tudo, de gente, de pessoas. Nós temos que ser especialistas em pessoas para poder motivá-los, engajá-los, reconhecê-los, né? E, de novo, mais uma falha minha, né? Quando eu virei gestor, eu sempre fui bom na operação e eu imaginei que ia ser fácil essa transição. Porque, cara, eu sou bom no que eu faço, entende? Modéstia à parte, né? E eu vi que foi um caos tremendo.
porque eu tentava fazer o mesmo padrão, né? O funcionário A, o B, o C, o D, todos os 10 eu queria gerir da mesma forma. E a duras penas eu entendi que cada um tem um jeito especial de ser. Então o que eu faço pro Renan não funciona pro Duan, não funciona pro Renan. O que eu faço pro Renan não funciona pra Vanessa. E pra gente como gestor isso é doloroso. Mas é um processo necessário pra gente poder evoluir. É um processo necessário e olha só como a gente fala muito, né? E hoje em dia, tudo que é podcast vai ouvir de repente sobre gestão, todo mundo vai falar a mesma coisa, mas é porque é verdade, né? Você é inteligente. E, cara, eu tive alguns gestores na minha vida, assim, que até tomara que alguns depois escutam esse podcast, tá? Mas vamos lá, de repente, também não tive muitos, mas uma boa parte deles eu aprendi. E termina com gosto. Eu aprendi que não deveria fazer sobre gestão. Então, aprendi o que não era pra ser feito. Sabe qual que é um grande problema sobre gestor, com os gestores também? Vamos lá, às vezes tu tem um cara da tua equipe que você já conhece, cara, já tá um certo tempo, e você sabe que esse cara entrega resultados, esse cara ele põe os interesses da empresa embaixo do braço, acima dos deles, né? Um cara totalmente alinhado com cultura. Só que às vezes o gestor, ele arrebenta esse cara quando o cara faz um erro. Aí o cara fez um erro, aconteceu, e cara, somos humanos, né? Apertou o botão errado, gerou um prejuízo pra empresa, aconteceu. Minha mulher, inclusive, faz questão todo dia de me legal, tá errado. Só que olha só, naquele momento onde aquele colaborador, ele tá no pior momento dele, porque ele errou, ele tá sentindo com aquilo. Ele tá num momento assim que ele tá fragilizado ao extremo, e você como gestor, você pega e termina de afundar aquele cara, dependendo da forma como tu vai cobrar ele. Às vezes você cobra na frente dos outros, ou às vezes você pega e, o cara tá ali no momento mais fragilizado, você termina de botar ele pra baixo, ao invés de você olhar o contexto, conversar com ele, entender todo o impacto que aquele problema gerou, mas acima de tudo trazer esse cara de volta pro negócio. Tenta resolver e tu conhece ele. A diferença é que aquela pessoa tá sempre errando, não quer nada com nada. Aí, beleza, manda embora. E gente ruim tem que mandar embora mesmo. Outra aprendizado como gestão. Gente ruim... Tira rápido aquela pessoa que percebeu que tá... Cara, tu dá as oportunidades, ele vai poluir o time. Eu aprendi uma coisa, cara. E apontei atrás. Se tu tem alguém na equipe que você tá com dúvida se aquela pessoa já tá contigo, você já tem certeza. Já é resposta. Não, você já tem certeza. O sim é claro. Cara, exato. Se aquele cara te ligou e você não quer atender, ou você não vai convidar pro churrasco, cara, Problema. problema, tá? E então, acho que talvez uma das lições é essa, cara. Cuida, porque erros acontecem, e cuida pra não pegar aquela pessoa e de repente terminar com o negócio ali, cara. E o ego, né, cara? Porque e o ego da gente, né? Porque eu tenho refletido bastante a respeito disso e eu tenho aprendido de novo a duras penas esse ano que ser gestor é parar de brilhar pra fazer o teu liderado brilhar. Exatamente, Cara, isso é doloroso, assim. Porque assim, ó, quem que você é na empresa? Tirando pequenas oportunidades onde você é o capitão, tu falou sobre futebol, mas vamos falar sobre basquete. Tirando poucos momentos que você é o capitão do time lá, o vôlei, você é o coach, cara. Tu falou de coach que é ruim, mas agora eu vou pegar o coach... Não falei que é ruim, cara, pelo contrário, eu disse que é um processo. Tu tá me zoando, eu vou apanhar dos caras depois. Não, tá louco? coach é ótimo. Mas tu é o, sei lá, quando em português, como é que fala? O treinador. O teu papel como gestor é o treinador. Não é tu que vai fazer a cesta. Mas tem 2 segundos e tu tem que decidir se vai pro cara que sempre vai a bola e vai todo o marcador em cima, ou se vai pro outro que talvez tu não tenha tanta confiança, só que daí tu pode erguer alguém. Não é tu que brilha. Não é tu que brilha, entendeu? Tipo, cara, assiste The Last Dance, tu vê. Cara, não, os caras mais falados é o Michael Jordan, o cara mais falado é o Ronaldinho, o cara mais falado é o Ronaldo. Tu sabe que essa semana eu ouvi isso de um cliente meu e me chamou muita atenção, até, né, pela coincidência do termo utilizado, né? O cara falou assim, ó, eu preciso estar menos na quadra e mais no banco de reserva. É isso aí, cara. É isso aí. Ser gestor é isso aí. E quando tu força estar lá, você dificulta pra todo mundo. Então, pra mim, talvez o grande aprendizado como gestor de uma grande equipe foi isso. Talvez esse seja o aprendizado, que tu não vai ser o cara que vai fazer o gol sempre, tu não vai ser o cara que vai estar lá, você é o treinador. E se a tua empresa não tem um treinador, grandes chances dela não ter um bom desempenho. Então identifique se você é o treinador, se você é o líder, se você vai ser o líder nato ou não. Então talvez você não necessariamente vai ser o sócio principal da tua empresa. Então você pode ser um CEO, não ser o CEO do barco, e tá tudo bem. Tu pode ser o CFO e tá tudo bem. Então, quando tu entende que você não é o cara principal e tu tira o ego, cara,
o negócio roda bem. Então, eu sou uma pessoa que costumo ser o background do negócio. Dificilmente eu sou a cara, agora talvez essa seja a primeira empresa que eu tô como cara do negócio, e mesmo assim eu valorizo a empresa, porque eu gostaria que a empresa fosse como a RD Station. Tu lembra o nome do CEO da RD Station? As empresas tu conhece? Sim. É esse o ponto. A empresa tem que ser forte. Se o Duan sair da frente, bota outra pessoa ali e toca. Então, né, o meu perfil é esse. Meu perfil é fazer um negócio coeso, conciso, que gerar resultado. Só que daí pra isso aí tu não pode ser... Tu tem que tirar completamente o ego. E é difícil. Como gestor é difícil pra caramba. O Duan é o cara que sai na Forbes, a mente por trás do cara. Daí tem a foto do Jobs na frente, atrás da Wozniak. Cara, o Wozniak é tão foda quanto. Mas o Wozniak não é, vamos lá, um décimo famoso do quanto é Jobs. E tu tem que entender que às vezes você é esse perfil e não outro cara. Se tu tá num negócio que esse negócio depende exclusivamente de você, é um péssimo negócio, né? Tá errado, não escala, né? Não escala. Mas mesmo assim tu precisa da pós de gestão, tá? Porque tu precisa gerir aquilo ali. Mesmo que seja tua equipe, como tu citou, tu vai precisar dessa pós, porque é essencial, pelo menos saber as métricas básicas que nós falamos ali, né? E tá preparado antes, né? Porque não adianta aquela história de você se preparar depois que você já tem uma equipe de 10... Vamos lá. Nunca é tarde para, né? Agora a jornada ela é bem menos traumática se você já tem esse conhecimento, essa base, né? Porque tu vai formando com menos erros, né? Talvez o sucesso talvez seja isso, assim, né? É o cara que é o último que desiste, o que tentou mais vezes, errou mais vezes, mas é o que conseguiu, num menor espaço de tempo, trazer resultado pivotando várias teses, né? Então eu imagino que se você não tem o conhecimento e você aprende na prática, apanhando do dia a dia, você vai testar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 coisas diferentes, né? E aí você tem caixa pra aguentar, você tem estômago pra aguentar tudo isso, que às vezes não é nem caixa, é estômago, né? E quando você tem o preparo, você encurta um pouco esse caminho, né? Então é fundamental. Vou abrir espaço para alguma consideração a mais final que vocês queiram fazer com esse nosso bate-papo aqui. Cara, consideração. Vamos lá. Eu acho que é isso. E também aquele negócio, a gente falando aqui da pós, né? Da UNO. Eu acho que, cara, coloca em prática. Talvez eu acho que esse é o ponto, né? Conhecimento armazenado, ele não serve de nada. Só aprender algumas coisas, cara. Eu costumo dizer, às vezes quando vai em imersão, né? Pô, foi em imersão, beleza, anotou, fez postzinho no Instagram, tá com o negocinho lá. Mas na segunda-feira, coloca na prática. Pega uma coisa, mas põe em rodar. Porque é um jogo. E aquilo que o Douglas falou, é tentativa e erro. Vê o que deu certo, pisa no acelerador. Cara, deu errado, tira pra fora, segue o barco. E a vida do gestor, ela é meio emocionante. Porque às vezes tu vai acordar, pegou o celular e tem uma péssima notícia. Só que aí por 10h30 da manhã, tu recebeu uma notícia maravilhosa. À 1h30 veio outro rojão. E assim vai. E o dia a dia. Então, olhar no tempo curto, o gráfico ele ficou, né, altos e baixos. Mas tu olhar ali no tempo, tudo compensa. É fantástico falando sobre gestão. Eu sou apaixonado hoje por gestão de pessoas. Eu acho que, cara, é uma experiência humana fantástica, estar com pessoas diferentes. Poder olhar e dizer assim, caramba, olha quanta evolução em conjunto a gente construiu aqui. Eu tenho uma missão também na minha vida, que eu quero chegar lá na frente, poder olhar para trás e ver que eu pude formar novos líderes. É uma missão pessoal que eu tenho hoje. Então é isso. Acho que tudo compensa. Tem os desafios, não é fácil para ninguém, mas a recompensa é fantástica. Vou deixar a última palavra pro Douglas, com certeza, né? Só conhecendo o meu tipo 1. Esse é o tipo 1, que daí é o certo e o errado. E agradecer principalmente o convite por deixar nós papear, porque tu viu que ela deu uma de gestora. Ela botou nós três aqui, nós ficamos conversando, ela só deixou. Gostei muito, aprendi bastante. Deixou o jogo acontecer, mas 2 dicas importantes, hein? Olhando na câmera. Vamos lá. 2 dicas importantes. A primeira é: time é maior que ideia. Então, assim, tem times muito bons, com umas ideias bem meia boca, que estão ganhando dinheiro pra caramba. Então, tua ideia não é a melhor do mundo. Cara, tu não precisa fazer reunião com cortina fechada, com assinar uma NDA pra apresentar a tua ideia, porque tem outro cara fazendo em outro momento. Então, para de focar tanto na ideia e foca na execução e principalmente no time, as pessoas estão juntas. E outra, a média das pessoas que você tá é a tua média. Então, você pode melhorar e tu vai aumentar a sua média ao redor. E não tenha vergonha de pedir a pessoas que saibam o que tu já sabe. Pô, vai e pede pra alguém, como é que é a pós da UNO? Ajudou ou não ajudou? Renan, tu que tem uma empresa disso aqui, tu poderia conversar comigo? As pessoas são muito mais acessíveis do que a gente acha. Eu tinha muito receio de chegar e pedir, pô, vou conversar com o cara de Geonex, que vendeu agora 6,4 bi, uma das maiores vendas, uma das maiores empresas da região. Cara super humilde, super acessível. Cara, tenta conversar com ele. Pô, vai lá e pede como é que é o cara pra
como é que foi a É o venda? dia a dia dele, a rotina. Como é que tu tem a experiência de ter vendido uma empresa por 6,4 bi? Tenta conversar com esse cara. Sabe, é só tu ir lá e tentar ver se alguém vai te atender. Não, você já tem. Exatamente. Né? Então, assim, mas principalmente pessoas. Então, pessoas do teu time, o time é muito maior que a tua ideia. Então, se teu time for bom, vai dar certo. Diferente se for uma barraquinha de cachorro-quente ou uma startup super tecnológica. E as pessoas do teu redor vão influenciar diretamente no resultado. Então, hoje, quando eu tenho a oportunidade de estar junto com o Renan lá no escritório, estar junto com o Douglas, a gente conversando sobre negócios, tu vê que todo mundo desenvolve. Então, tu faz uma conexão lá para o iPlan. Inclusive, sigam o iPlan, sigam o Bad Talk, sigam o Zup Consultoria. Tudo por aí, pessoal. E obrigado pela oportunidade, novamente. Obrigada. Me lasquei, né? Fiquei por último, não sei nem o que dizer agora, depois de tudo isso aí, né? Responsa. Resposta. Vamos lá. Eu acho que duas coisas importantes me vêm à mente, pessoal. As pessoas que vão estar com você na trincheira são mais importantes do que a batalha que você escolhe batalhar, né? Então acho que não é sobre a batalha, mas sobre quem está com você na trincheira. Isso é extremamente importante. E eu acho que uma dica bem bacana, a gente tem um princípio metodológico lá na firma, que a gente fala que o alvo define o método e atrai o recurso. Então, eu acho que isso é uma forma de resumir um pouquinho do planejamento estratégico que a gente começou trazendo como assunto desse nosso podcast, né? Se eu defino um alvo de forma correta, eu vou saber quais recursos que eu preciso, quais meios, né? Quais ferramentas. Então, às vezes a gente tem aquele medo, assim, né? Uma dos maiores problemas das pessoas não atingirem metas na vida é porque elas não quantificam, não deixam claro, né? Então, quando eu trago isso à luz, quando eu travo um alvo que seja audacioso, que seja cabeludo, como a gente brinca sempre, né? Porque se for fácil, até os fracos conseguem, né? Então, quando eu defino esse alvo, a chance de eu chegar até lá é muito mais grandiosa, muito mais... Talvez você não vai conseguir chegar lá no 100% lá, mas chegando no 70%, 80% já é melhor do que você ficar na tua zona de conforto ali, né? Ou não evoluir, né? Então acho que é um pouquinho disso aí que fica de mensagem. O alvo define o método e atrai o recurso necessário para você atingir o teu objetivo lá. Agradecer a UNA, agradecer você, Vanessa, pela oportunidade aí. E contem sempre conosco, que a gente está sempre à disposição de vocês aí. Muito obrigada. Obrigada a todos, então, os meninos aqui pelo papo muito legal, enriquecedor. Acredito que quem está acompanhando aprendeu muito, assim como eu também. Então a gente encerra assim a nossa conversa. Você que nos acompanhou, muito obrigada então. Se você gostou do nosso conteúdo, interaja, compartilhe o link para que mais pessoas, possam acompanhar aí o Pod Pós-Uno, esse Pod Pós-Uno chegue a mais pessoas. E não esqueça então de se inscrever para não perder os próximos episódios. Quer saber mais sobre os novos cursos da Pós-Uno? Então acesse uno.edu.br/pós ou então nas nossas redes sociais, busca lá Pós-Uno Chapecó. Um grande abraço a todos, gente, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.